Shalom! Vamos continuar vendo sobre gente como a gente? Hoje queremos meditar um pouco na vida de Noé. Noé foi um personagem único com uma experiência única sobre a terra. E vale a pena olharmos para ele e tirarmos algumas lições, coisas que nos inspiram, que nos fazem caminhar para frente, confiar no Senhor e depender dele em tudo. Mas antes vamos orar. Pai, eu peço que a Tua graça seja conosco nesse momento de estudo, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos capacite, dando sensibilidade espiritual para compreendermos as lições que o Senhor deseja nos transmitir. Fala conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Noé, ele viveu num tempo de muita violência, de muita corrupção moral, espiritual. A degradação humana tinha chegado a tal ponto que Deus decidiu colocaria uma limitação, e uma limitação muito maior do que aquela que já estava sobre o ser humano depois que o pecado entrou no mundo. Ou seja, Deus decidiu que o tempo de vida do homem seria reduzido a 120 anos. Isso a gente vê lá no capítulo 5, verso 3. E Noé viveu dentro dessa circunstância, dentro do tempo em que a maldade do coração humano havia sido tanto que atraiu a ira divina. Tanto é que lá no capítulo 6, verso 6, a gente pode ler assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O que a Bíblia nos diz aqui é que Deus se arrependeu de haver criado o homem. A palavra arrepender-se aqui, ela não tem o mesmo significado para nós, porque aplica-se a Deus. Na verdade, ela traz consigo a mensagem de pesar, de lamentar-se. É como se Deus estivesse se lamentando ou sentindo peso por haver criado o homem, e o homem está vivendo tão longe do propósito que ele estabeleceu. Isso lhe pesou o coração, é o que diz o texto bíblico. Então, Deus decide fazer algo, e uma das coisas que nos cativa em ver Deus fazer são as soluções criativas, o seu agir criativo, aquilo que Deus faz de forma não usual, que surpreende e produz resultados nunca vistos. E isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Deus é soberano, Ele tem poder, Ele tem autoridade para fazer tudo o que desejar, que esteja dentro dos seus propósitos e dentro dos seus atributos. Deus não pode violar os seus atributos, Ele não vai contra os seus próprios atributos. Por isso, Ele usa a sua soberania dentro das suas próprias qualidades de caráter para que os seus planos possam ser cumpridos integralmente. Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, a gente vê ali claramente declarado isso. Diz que o Senhor, Ele é Deus dos deuses, Ele é o soberano dos soberanos, Ele é o grande Deus, Ele é o poderoso, Ele é temível. Ele é aquele que tem em si todo o poder e autoridade para fazer o que quiser dentro dos seus atributos. O salmista, no Salmo 103, verso 19, ele diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Então, Deus tem o seu trono acima de todas as coisas. E Ele domina, Ele controla, Ele governa todas as coisas que existem. Nada foge ao seu controle, nada foge aos seus planos, nada está fora dos parâmetros que Ele estabeleceu para que o seu plano eterno possa se cumprir. Então, na sua soberania, Deus é muito criativo. Na sua criatividade, Ele nos surpreende. E Ele nunca é surpreendido. Então, isso é interessante. Deus nos surpreende.
Ele nos pega de surpresa. Ele faz coisas que a gente não espera. Ele faz coisas que a gente nunca viu. A gente vê, por exemplo, no caso de Noé, uma arca, chuva torrencial, coisa que nunca havia sido visto. A gente vê, por exemplo, lá no Novo Testamento, Pentecostes, línguas de fogo sobre a cabeça deles, som de vento impetuoso dentro do ambiente em que eles estavam, línguas estranhas sendo faladas. Então, o que a gente vê é, Deus é criativo e segundo o seu propósito, Ele faz e nos surpreende com a sua criatividade. Mas Deus nunca é surpreendido. Olha comigo, por exemplo, o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 46, do verso 9 ao verso 11. Veja o que ele diz. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, ao meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Esse texto nos fala da criatividade de Deus, nos fala do fato de que Deus, ele já sabe de antemão porque ele mesmo estabeleceu os planos. Deus é soberano no sentido de que ele fala e ele cumpre aquilo que ele mesmo estabeleceu e falou. Então, quando Deus quiser fazer algo na sua vida, e Ele sempre quer fazer algo novo na nossa vida, aceite os desafios de fé que Deus coloca para você. Aceite os desafios criativos de Deus que Ele coloca diante dos seus passos. Se a gente olhar para a história de Noé, nós vamos ver que ele viveu uma aventura inigualável. Foi uma aventura. Imagine tudo que ele passou. Aquilo foi uma aventura. É lógico que com o tempo decorrido, a sua fé foi desafiada, foi testada. Mas ao mesmo tempo, sabemos que era algo inigualável. Nunca aconteceu antes, nunca veio acontecer depois. E Deus mesmo prometeu que jamais voltaria a acontecer naquelas proporções. Então Noé viveu uma aventura única sobre a terra. Por que Noé viveu aquilo? A Bíblia nos diz, porque Noé achou graça diante de Deus. O coração de Noé era inclinado para o Senhor. E isso no meio de uma geração corrompida, depravada, perversa. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 6, a descrição do início dessa história toda, nós vemos que o Senhor, ele pensa consigo mesmo, e depois ele anuncia para Noé que ele vai destruir o homem sobre a terra, todo animal, réptil, aves. E ele diz, olha, eu me arrependi de ter criado o homem sobre a terra, mas também os animais iriam sofrer aquele juízo. No entanto, lá no verso 8 de Gênesis 6, nos diz que Noé achou graça diante dos homens. Então, isso mostra uma verdade que nós já temos falado em vários momentos nessa série Gente como a Gente. O ambiente não determina automaticamente o seu caráter. O ambiente não determina automaticamente o seu futuro. O ambiente não determina automaticamente os frutos que você vai colher na sua vida. Você pode ser diferente, mesmo no meio de uma família disfuncional. Você pode ser alguém que faz a diferença no meio de amigos cujo coração estão longe de Deus. Você pode ser uma pessoa que vive uma vida de integridade no meio de uma sociedade corrompida. Você pode ser justo, correto, mesmo no meio de um povo que dá sempre jeitinho de burlar a regra, a norma, a lei. Você tem condições de viver uma vida justa e colher os frutos
dessa justiça na sua vida, porque Deus, ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. E quando a gente olha para Noé, nós descobrimos lá no verso de número 9, que Noé era um homem justo, ele era íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. Ou seja, mesmo vivendo num tempo de tanta corrupção, Noé andava com Deus e Noé vivia em integridade. O meio não o corrompeu. É exatamente por isso que Deus vem a Noé e revela a ele os intentos do seu coração. Lá no livro de Amós, a gente descobre no capítulo 3, verso 7, que o Senhor, ele não faz coisa alguma sem antes revelar os seus intentos aos seus servos, os profetas. A gente olha com Noé isso aí, a gente olha com Abraão, por exemplo. Deus ia trazer juízo sobre Sodoma e Deus decide que precisava comunicar os seus intentos ao seu amigo Abraão. E assim Deus fez ao longo da história e continua fazendo. Antes de realizar os seus feitos grandiosos sobre a terra, Deus vem e revela os seus intentos aos seus servos, os profetas. E assim Deus faz com Noé, revela o que está por fazer. Quando Deus dá a Noé a revelação do seu plano e diz o que Noé deveria fazer, Noé então começa a construção da arca. E veja bem, foram 100 anos. Noé tinha 500 anos quando ele começou a construção da arca. E ele entrou na arca e as águas desceram torrencialmente sobre a terra quando Noé tinha 600 anos. Então, durante 100 anos, Noé viveu uma aventura na qual ele alimentou sua fé. Imagine dia após dia. Tudo bem, você começar algo hoje, começar a levar uma semana para terminar, Deus te dá uma palavra aqui e você vê o cumprimento só daqui a um ano, precisa um certo exercício de fé. Mas Noé, ele experimentou isso 100 anos, um século. Muitas vezes a gente desiste, não é? A gente começa a desacreditar das promessas quando a gente vê a coisa demorar. Às vezes, depois de um mês, a gente já não se lembra mais do que Deus falou, já não se recorda como foi a promessa, a gente já não guarda mais o que tem que fazer em função daquela promessa, a gente para pelo caminho, desanimamos no nosso coração. Por quê? Porque já tem um mês, já tem um ano, já tem 3 anos, já tem 5 anos. Noé esperou 100 anos construindo uma arca, coisa que era totalmente inédito. Ninguém nunca tinha feito algo semelhante. Então Noé estava fazendo algo que para os seus contemporâneos era loucura: construir um barco imenso e fazer isso num tempo como aquele. E Noé, não apenas isso, mas Noé, ele construía a arca, mas ele também era um profeta. E Deus usou a vida de Noé durante 100 anos para chamar aquele povo ao arrependimento. E isso é a graça de Deus em ação. Veja, Deus não faz nada apenas para um. Deus tinha achado graça no coração de Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus. Os dois estavam se entendendo porque Noé andava com Deus, assim como Abraão andou com Deus, como Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus. E então Deus vem e fala: olha, eu quero trazer o dilúvio, vou destruir todo homem e animal sobre a terra. Podia ser isso visando apenas Noé, mas Deus olhava para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, quer dizer, todas as pessoas. Deus não amava mais Noé do que amava os outros.
Deus não ama mais aqueles que estão na igreja do que aqueles que estão no mundo. Deus ama igualmente. Não quer dizer que vai salvar todos igualmente, tanto é que aquela geração do tempo de Noé morreu no dilúvio, ou seja, Deus não a salvou automaticamente. Mas Deus deu àquelas pessoas, como Deus continua dando hoje às pessoas, a chance de mudança, a chance de buscarem a Deus de todo o coração. E então, Deus faz isso. Durante 100 anos, Noé se tornou um arauto. Quando a gente olha lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz que o Senhor não poupou ninguém e que Noé era um pregador, o arauto da justiça. Então só ele e a sua família foram salvos naquela geração ímpia, corrompida e malignizada. Mas isso era a graça de Deus em ação, Deus dando chance. Noé construía e pregava, construía e pregava, construía e anunciava. E à medida em que Noé anunciava a verdade, dava ao povo a chance de se converter e entrarem com ele na arca. Mas eles não se arrependeram, eles não aceitaram aquela mensagem de Noé. Pelo contrário, com certeza o consideraram um louco. Imagina, Noé vivia cerca de 700 quilômetros longe do mar. Então, como pensar, por exemplo, aquela quantidade de águas? Se eles pensassem no mar, lá tem água suficiente. Se tiver à beira do mar, as águas do mar podem invadir. Mas pensar em uma inundação colossal, num lugar que era 700 quilômetros longe do mar, numa época em que não havia chovido torrencialmente uma única vez. Deus regava a terra com orvalho, ou seja, era aquela chuvinha fina, apenas para molhar a relva, as plantas, as árvores, para que tudo tivesse água na devida quantidade. Nunca havia chovido torrencialmente até ali. Então, é nessa circunstância que Noé está construindo a arca. E imagina os seus vizinhos, outras pessoas, parentes distantes, olhavam para aquilo e chamavam ele de louco. Chamavam ele de louco. Construir um barco naquelas dimensões. Eu quero que você pense comigo nas dimensões da arca. Imagina, exercite a sua imaginação e tente compreender as circunstâncias e a maneira como as coisas se desenrolaram para Noé. Veja só, a arca tinha mais ou menos 150 metros de comprimento. Isso quer dizer aproximadamente 1,5 quarteirão. Tinha 25 metros de largura. Pense, por exemplo, um lote padrão de 12 metros de largura, né? Não a profundidade, mas a largura. Então, era o equivalente a 2 lotes, mais do que isso. Tinha 15 metros de altura. Isso quer dizer aproximadamente 5 andares de um prédio comum. E isso dentro da arca, estabelecendo 3 pavimentos, 3 andares internos da arca. Então imagine agora comigo, vamos pegar assim algo que é um padrão que a gente vê muito. Quantos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? O menor deles, que é aproximadamente 50 metros quadrados. Quantos apartamentos caberiam nessa arca, nessas condições? Então imagina, em cada pavimento da arca, nós conseguiríamos construir 75 apartamentos. Com 3 andares, nós teríamos 225 apartamentos. Isso se considerarmos a altura, aí 3 pavimentos, 15 metros de altura, então a gente pensaria que ficaria bem limitado. Mas se isso fosse
reduzido à altura de um apartamento, 2,40 metros, 2,60 metros, por aí, nós colocaríamos ainda mais um andar de apartamento e isso se multiplicaria para quase 300 apartamentos desse padrão. Então, imagina, construir uma arca nessa dimensão toda, com todo esse espaço, dizendo vai chover tanto que vai inundar tudo e todo mundo vai morrer. Os seus vizinhos o chamavam de louco. Era loucura o que ele anunciava, mas era o que Deus estava mandando. Eu quero dizer para você, cristão, talvez aos olhos, ou melhor, aos ouvidos de muitos dos seus amigos e conhecidos, você pregar o Evangelho, falar de Jesus, da volta de Jesus, da morte na cruz, ressurreição, perdão de pecados, falar disso hoje vai parecer loucura aos ouvidos de muitos dos seus conhecidos, mas não cesse de proclamar, porque toda vez que você proclama, a graça de Deus se manifesta, dando para a pessoa a oportunidade para que ela se arrependa, se converta e também seja salva. Então não deixe de proclamar, não deixe de falar de Jesus, não deixe de falar da salvação, mesmo que te chamem de louco. É preferível ser louco aos olhos das pessoas, mas agradar o coração de Deus, do que querer agradar as pessoas e não falar e ser um louco aos olhos de Deus por não cumprir o chamado que Deus colocou nas suas mãos. Então proclame, seja como Noé, não importa o que falem, proclame a verdade e chame as pessoas à salvação. Porque Noé fez assim. Gênesis 6:22 nos diz que Noé fez exatamente o que Deus havia mandado. E a gente olha pela história, Noé proclamava. Ele deve ter se lamentado muito quando viu que eles não entraram na arca, somente a sua própria família. Mas Noé também teve que cumprir esse chamado. Deus precisou trancar a arca por fora. Por que Deus fez isso? Porque o coração de Noé com certeza queria salvar as pessoas. Ele foi movido por isso 100 anos, um século proclamando, querendo que as pessoas fossem salvas. Então, o nosso chamado, olhando para a vida de Noé, é não deixe de proclamar. Noé fez tudo o que Deus mandou, exatamente como ele mandou. Lembra, essa frase é usada também em relação a Moisés, lá na frente. Quando Moisés sobe ao monte, ele recebe a planta do tabernáculo, ele vê, Deus mostra para ele exatamente o que ele tinha que fazer. Noé desce o monte e faz exatamente o que Deus mandou. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é participar de culto. Tem muita gente que confunde, eu ando com Deus, por quê? Porque vai no culto na igreja, porque assiste a devocional de vez em quando, porque de vez em quando lê alguma coisa, assiste um culto. Andar com Deus não é sinônimo de apenas participar dos cultos. Andar com Deus não é concordar com as doutrinas. Andar com Deus não é concordar com o que a sua igreja prega. Andar com Deus não é concordar com o que o seu pastor ensina. Andar com Deus significa viver em submissão e obediência, aconteça o que acontecer. Isso é andar com Deus. Moisés foi assim, ele viveu assim, Noé viveu assim. Quando você aprende a andar com Deus, ou seja, conhecer Deus, a vontade de Deus, e você não consegue andar em submissão sem conhecer quem é Deus e qual é a vontade dele, como é que você vai se submeter à vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Então você precisa primeiro conhecer o que Deus pensa. Como é que você vai conhecer Deus assim? Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, conhecendo a vontade de Deus pela sua palavra, buscando a Deus em oração. Então, quando você faz isso, você começa a conhecer Deus, e à medida em que você vai conhecendo Deus,
você vai então entrar no novo patamar que é o da submissão e da obediência, aconteça o que acontecer. Não importa o que fale, não importa o que pensem, não importa se as pessoas vão virar a cara a você, obedecerá a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quando a gente olha, isso foi uma fala de Pedro e João lá no livro de Atos, quando eles são presos e as autoridades ordenam que eles parem de pregar o Evangelho. E eles dizem, olha, eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. E eles estavam presos. Eles poderiam ser açoitados, eles poderiam ser mortos, eles poderiam sofrer consequências as mais diversas, mas eles disseram, nós preferimos sofrer as consequências, mas obedecer a Deus, do que ficar agradando os homens e então deixar de obedecer a Deus. Então, andar com Deus tem a ver com conhecer Deus e a sua vontade pela palavra de Deus e oração, e implica também estar em submissão e obediência, aconteça o que acontecer. Quando Noé entrou na arca, todo aquele povo teve ainda mais 7 dias de prazo para poder entrar. Foram 7 dias a mais de chance de arrependimento. E depois desse prazo, Deus fechou a porta da arca, Deus trancou a arca. Então, eu quero dizer para você, assuma o seu papel na história. Assuma o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Deixe o comodismo de lado. Deus não te salvou para você ficar assistindo o que o outro está fazendo. Deus não te salvou para que você fique acomodado no seu sofá, na sua casa, assistindo pela internet apenas, sem sair do seu comodismo para anunciar, ser um arauto de Deus para aqueles que estão se perdendo e indo para o inferno. Deus te chamou para obedecer, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para levar pessoas ao reino de Deus. Lembra, por exemplo, Deus chamou Ezequiel, o profeta, e disse para Ezequiel, você vai pregar e eles não vão te ouvir. Você vai anunciar, eles não vão dar ouvidos para a sua mensagem. Ou seja, Deus chamou Ezequiel, aos olhos humanos, para um ministério fracassado, para ele ser um pregador que não seria ouvido. Aos olhos dos pregadores de hoje, que querem multidões e multidões, estão atentos apenas em ter muitas pessoas, não importa a qualidade, se são salvas ou não. Ezequiel foi chamado para pregar, para não ser ouvido. Mas ele obedeceu, porque mais importava agradar a Deus do que os homens. Então, se deixe surpreender por Deus. Deixe Deus surpreender você. Deixe de lado o medo. Deixe o medo de errar de lado, o medo de não conseguir. Deixe de lado o medo de não ser aceito, de não ser ouvido. Deixa isso de lado. Deus é criativo, Ele pode te usar de formas não usuais. Deus pode te surpreender e mais. Deus pode surpreender aquelas pessoas que não acreditam em você. Noé foi um instrumento de Deus para surpreender toda aquela geração. Deus pode usar você também e surpreender as pessoas que não acreditam em você, mas verão Deus usar a sua vida. A história de Noé é um anúncio da história de Jesus, um anúncio daquele que viria muitos séculos depois e numa cruz que poderia ser chamada de arca, oferecer a salvação a todo aquele que crê. A vida de Noé é um anúncio da volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 37, diz que a volta de Jesus será como aquilo que aconteceu nos dias de Noé. A arca é um anúncio de que Jesus vai voltar. Então eu quero dizer para você, Deus quer também falar esses dias através da sua vida. Deus quer que a sua vida seja uma proclamação constante da obra redentora de Deus. Então se coloque à disposição.
Se coloque à disposição das mãos de Deus para que você seja as mãos de Deus na terra. Se coloque à disposição do Senhor para que Ele proclame através de você, por palavras, por ações, por toda a sua vida, Ele anuncie através de você que Ele é Deus, que Ele ama cada pessoa e Ele deseja que cada um seja salvo. Se tu uma bênção.